Olá, meus amigos. Passando aqui para gravar mais um live o canal. E dessa vez a gente vai falar de um assunto que eu confesso que não gostaria de estar falando desse assunto. Até porque quando eu criei o canal, o objetivo era falar de esporte, a qual, por exemplo, eu pratiquei há 32 anos e é o que eu gosto de fazer. Mas na vida a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E por isso que eu estou dando essa satisfação. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e vamos para as notícias. Bom, eu gostaria de fazer essa live fazendo uma pergunta para vocês, se vocês conhecem o que é taipa. Se vocês não conhecem, eu vou dizer o que é taipa. Inclusive o que é taipa do interior. Por coincidência, taipa do interior, e lá no final, quando vocês assistirem até o final deste vídeo, vocês vão entender. E eu vou falar de 3 serpentes, tá? A primeira é a taipa e a segunda é a mamba negra. E essa serpente, ela vive na Austrália, né? 2 delas vivem na Austrália e a outra vive na cidade do interior do Ceará, por isso que, por coincidência, se chama taipa do interior. E é uma cidade de Sobral, queira que não, apesar de ser desenvolvida Sobral, tá? E é minha cidade, é onde eu nasci, mas é interior, não tem jeito, você não pode negar. Então assim, toda serpente, por mais venenosa que ela seja, ela só ataca quando ela se sente ameaçada, então ela faz a sua defesa. Quando eu comecei a falar que eu não gostaria de estar falando do assunto que eu vou falar, é exatamente por isso. Então, quando eu fui atacado em 2019, eu demorei de 2019, 2020, e eu fiquei até agora 2021, mas infelizmente não deu mais para sustentar, porque eu fui atacado por várias maneiras, então chegou uma hora que teve que ir para os tribunais. E essa serpente que eu estou falando, infelizmente eu vou pedir desculpa, porque ela tem uma morada. Toda serpente ela tem a sua morada. E essa serpente do interior, que conforme eu falei, minha cidade de Sobral, eu estou falando de um presidente da estaca da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E para não fazer nenhuma injustiça com as pessoas boas, as pessoas honestas, as pessoas que têm fé de verdade no Salvador Jesus Cristo, eu estou citando o nome dele, dê o que der, tá? Agora nós estamos para a briga, porque infelizmente já foi para os tribunais. Então é o seguinte, eu não quero fazer injustiça para as pessoas boas que estão dentro dessa corporação e que merecem de minha parte todo o respeito. Só que a gente não pode esconder as mentiras e todas as sujeiras e a gente fazer vista grossa. Não. Principalmente quando atinge a tua honra, que foi o meu caso. Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque em 2019, talvez
com o desejo de soltar o seu veneno, o anjo Bruno, ele me acusou, me chamando de estelionatário, me chamando de criminoso. E se vocês perguntar se eu não negociei com ele, eu tive uma reunião com ele. Mas como eu moro em São Paulo e eu só passei lá uma temporada, porque eu fui fazer um trabalho lá, então, nessas alturas, quem tinha que negociar com ele não era eu. Quem tinha que negociar com ele seria as autoridades aqui, por exemplo, da igreja. Seria um bispo, seria um presidente da estaca. E tudo isso aconteceu. Só que ele não respeitou nem o bispo, que era a qual a área que eu pertencia, e nem o presidente da estaca. E ele teve a ousadia de dizer que eu estava sendo processado quando o presidente da estaca, que entrou em contato com ele, ele teve a ousadia de dizer que eu estava sendo processado em 7 cidades brasileiras. Eu fui obrigado a tirar 27 certidão negativa de todo o estado do Brasil, inclusive uma da Polícia Federal, para provar a minha idoneidade. Até aí, tudo bem. Isso não me incomodava, mas ele, para que ele não perdesse o status dele, e nem, por exemplo, dizer assim, porque é presidente de estaca e eu simplesmente era um membro, ele começou mais a alimentar o veneno dele. E eu vou passar aqui para vocês, quando se fala da taipe do interior, ela é a cobra terrestre mais venenosa do mundo. Só para ter uma ideia, apenas 110 miligramas do seu veneno pode matar aproximadamente 100 homens. Essa é a taipe do interior. Já a membra negra, ela tem, o veneno dela é letal. Só que ela é muito mais perigosa porque não querer correr na frente de uma membra negra. Ela atinge uma velocidade aproximadamente de 20 km. E eu sei o que é um ser humano correr 20 km/h. Então aqui eu vou citar um pouquinho do esporte. Por que eu digo isso? Nós temos aí nossos maiores corredores, por exemplo, da São Silvestre, que o limite deles, aquela velocidade, o campeão, ele atinge 21 km/h, uma prova de até 15 km. Já numa maratona, a velocidade perde um pouco, ele atinge aí por volta de 19 km/h. É o atual recordista mundial. Então, é isso que eu queria passar para vocês, o que é a velocidade e o perigo de se encontrar de frente a uma cobra dessa, todas elas venenosas, que é o caso da membra negra. E aí é o seguinte, por que eu estou fazendo essa comparação? Na igreja, eles pregam que tudo que é passado lá para os membros, ou se não, qualquer entrevista que você tem com o bispo ou um presidente de estaca, isso fica só entre o presidente da estaca ou o bispo, vai depender do caso. Se for um caso de resolver com o bispo, só fica com ele. Se for o caso de um presidente da estaca, só fica com ele. Então, eles passam a imagem que nem a esposa toma conhecimento. Isso não é verdade. E eu vou falar para vocês que isso não é verdade. Em 2019, eu estava num evento em Sorocaba, fazendo um trabalho que é minha profissão como fotógrafo, e eu estava fazendo um trabalho de um evento da igreja. E
eu tive a notícia que eu era um homem casado. E como este evento é um evento para divorciados, viúvo, enfim, solteiro acima de 31 anos, eu estava lá. Mas para mim ir para lá, eu ainda pertencia à igreja, eu joguei todas as cartas na mesa do bispo, até porque eu estava voltando do Ceará e você tem que dar uma satisfação. E eu, com muito respeito ao bispo, a fé que eu tinha, né? E não deixo de não ter o respeito com ele como um cidadão, como um cristão, não deixo de não ter. Continua do mesmo jeito. E eu cheguei e dei uma satisfação para ele, mas eu tive essa surpresa. Mas investigando, meus amigos, eu sempre prometi para mim, e vou deixar aqui bem claro, todo brasileiro, todo cidadão no mundo inteiro, ele tem o direito de fazer a sua investigação. Principalmente quando se trata ao caráter dele, ou se não, ao caráter da família dele. Não tem lei que impeça isso daí. Ele pode fazer essa investigação por conta própria. E foi o que eu fiz, até porque estava a minha honra em jogo. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo a defesa? Eu tenho 65 anos de idade. Eu tenho 6 filhos. E todos os meus filhos, apesar da pandemia, Deus me deu o privilégio de eu preparar meus filhos e todos eles estão trabalhando. Todos estão trabalhando. Eles não são melhores que ninguém, mas cada um tem sua profissão. E é por isso que estão aí. Eu sempre falei para eles, faça a diferença no colégio, porque amanhã, quando você estiver na empresa, você vai precisar disso. E é o que está acontecendo hoje. Então eu sou privilegiado por ter tido essa oportunidade de Deus ter me dado, de eu passar essas orientações para os meus filhos. E não quer dizer que com tudo isso eu abandonei, eu larguei. Bom, já criei os filhos, então está tudo criado, agora eu vou viver minha vida, eu posso fazer isso, aquilo outro. Não. Aí vem os netos. Enfim, vem a família, vem os amigos e vem teu caráter. E o meu desabafo com tudo isso, gente, é que é o seguinte, eu pratiquei esporte, principalmente o atletismo, que é uma das profissões do esporte mais difícil, 34 anos praticando esporte. Até chegar um título de campeão do mundo. E para chegar campeão do mundo, você tem que passar por várias escadinhas. Tu tem que ser campeão municipal, tu tem que ser campeão estadual, tu tem que participar de várias provas para você chegar a conseguir o teu índice para você ir para seja uma Olimpíada ou seja um Mundial. E foi o que aconteceu comigo, como acontece com todos os atletas, não é diferente. Mas vocês querem saber por que tanto essa defesa? Veja bem, um atleta, para chegar a este nível, aqueles camaradas que vocês conhecem, campeão da São Silvestre, campeão de uma maratona, ou campeão olímpico, gente, eles chegam a treinar 240 quilômetros por semana. E eu digo isso com experiência porque eu fiz isso. Então, praticamente, você vive só para a sua família. E é limitado, porque praticamente, você vive para treinar. Você tem que dormir para treinar, você tem que comer para treinar. Enfim, é mais rígido de que uma religião. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu não tinha tempo e também não recebi uma criação para que eu me tornasse bandido. E se lá na juventude, para você ter uma ideia, eu nunca tive essa intenção de ser bandido, de fazer mal aos outros, de falsificar, de matar, de roubar. Então, depois de 65 anos,
fica mais feia ainda. A gente hoje, por exemplo, na tecnologia que a gente está, que acontece uma coisa aqui, por exemplo, lá do outro do mundo já fica sabendo. Então, eu sempre pensava, tá? Como é feio uma pessoa de 50 anos, 40 anos, praticando qualquer tipo de crime. Não, não dá. E é por isso que eu estou com esses comentários, fazendo a minha defesa em relação ao Bruno, o Anjo Bruno, lá, membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo do Último Dia, lá em Sobral. Mas, contudo, em relação a essas três serpentes que eu considero a Type do interior, a membra negra que vive lá na Austrália, e ele que vive no Ceará, é a velocidade dele que ele teve de divulgar. Quando eu disse que é mentira, que tudo que se fala na igreja, ele diz que fica com o bispo, não, eu tenho prova disso. Porque ele chegou a espalhar que eu era estelionatário para a estaca de Mauá, e eu vou explicar para vocês que vão assistir essa live e acessar o canal. Uma estaca, ela pode administrar até 7 alas, é chamada igreja. Ele espalhou com a estaca em Mauá, ele espalhou para a estaca Raposo Tavares, que são 7 alas, ou seja, 7 igrejas. Ele espalhou para Santo Amaro, ele espalhou a notícia para o Campo Limpo. Por quê? Porque com seu veneno dele, com sua inveja, ele deixou bem claro que eu tinha que pagar os meus processos e tinha que ser preso em Sobral. Mas por que preso em Sobral? Então, ele se manifestou que não sabia como era que eu viajava tanto de São Paulo a Sobral. Então, aí é aonde ele espalhou o veneno dele. Mas eu gostaria de falar uma coisa que está em Atos, para encerrar, em Atos 28, quando Paulo foi picado pela víbora, a mão dele não inchou e o veneno não matou. O texto sagrado, no entanto, menciona que a picada não doeu. Deus promete te livrar da dor da picada, mas sim do efeito do veneno. Algumas situações vão doer, mas não vão te matar. Então foi o meu caso. O Bruno me picou. Doeu? Doeu. Não é fácil você ser acusado por uma coisa que você não fez. Mas ele não me matou. Então, com isso que eu quero falar, era melhor que ele tivesse me matado. Porque um amigo meu, e isso é tão verdadeiro, isso não é fake, tá? Um amigo meu, que foi presidente do Mais 31, que é um grupo de solteiros divorciados dentro da igreja, que se juntam ao final de semana, ou se juntam nos eventos que é feito, algumas atividades para interagir, para ver se alguém encontra a sua futura esposa ou o seu futuro marido. É desse jeito que funciona. E esse camarada é uma pessoa muito honesta, ele é da igreja. E eu vou citar o nome dele, porque ele merece. Ele é conhecido como Beraldo. E eu tive o privilégio de ser amigo dele, e independente do rumo que ele vai tomar, do como é que ele vai analisar, eu continuo sendo um amigo dele. Como sou amigo de muitos, se quiserem. E ele tomou conhecimento de tudo isso. E ele me perguntou um dia se eu estava preparado para ir à frente com essa situação.
Eu falei que sim. Doesse quem doesse. Ele me citou uma coisa, porque ele foi bispo, e ele sabe muito, e ele disse, você vai enfrentar um pessoal muito forte. Mas eu sempre tive comigo na minha vida. Com a verdade, não tem ninguém mais forte do que você. A verdade está para desvendar todas as mentiras. E eu não concordo também quando alguém diz que uma andorinha só não faz verão. Eu vou citar um caso para vocês. O Snowden, nos Estados Unidos, ele desvendou toda a máfia que o presidente dos Estados Unidos estava traçando em relação à saúde. Greenhouse desvendou toda a máfia da Lava Jato, sozinho. Foram ameaçados de morte? Foram. Mas eu volto novamente uma frase de um amigo meu, promotor, a qual também tive o privilégio de trabalhar com ele. Se tem medo de fazer aquilo que se almeja, não faça. Então, o medo, você tem que se percaver, mas o medo é covarde. E eu não sou covarde. Por isso, meus amigos, que é mais um vídeo aí que eu peço para vocês curtirem. Obrigado e até o próximo.